Olá, amados, a paz do Senhor a todos. Vamos neste momento meditar na palavra de Deus. Convido a todos a abrirem comigo no livro de Êxodo, capítulo 15. Nós vamos ler uma passagem que se encontra do versículo 22 ao versículo 27. Só que antes de nós lermos esta passagem, eu convido a todos a nós lermos no capítulo 13 do mesmo livro, o versículo 21 e 22, que diz assim: E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Então, irmãos, analisando esta passagem, nós podemos perceber que Deus era quem guiava o povo de Israel por qualquer caminho que Israel fosse percorrer. Que era Deus quem estava diante de Israel durante o dia e durante a noite, para conduzi-los aonde quer que ele quisesse. Então sabemos que era Deus que levava o povo de Israel até certos lugares. Com base nessa informação, nós conseguiremos entender melhor agora a passagem no capítulo 15 do livro de Êxodo. No versículo 22 do capítulo 15, nos diz assim: Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Bom, o que nós devemos nos perguntar é qual foi o propósito do nosso Deus em fazer com que o seu povo, o povo que se chama pelo seu nome, um povo que é considerado a menina dos seus olhos, caminhasse durante 3 dias no deserto sem achar água. Provérbios capítulo 16, versículo 4, nos diz que Deus tem um propósito para todas as coisas. E qual então era o propósito de Deus para com o povo de Israel, durante 3 dias caminhando sem água? No versículo 23, nos diz: Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. Então vamos lá, recapitulando. Por 3 dias caminharam sem água, e Deus vai e leva o seu povo a um local onde tinha águas amargas, ou seja, águas que não eram adequadas para se beber ali naquele momento. Por que águas amargas? Hoje os cientistas descobriram que as águas amargas são amargas porque elas possuem uma grande quantidade de minerais. E muitos destes minerais, eles nos dias de hoje, são utilizados com fins medicinais. E um mineral muito encontrado em águas amargas é um que se chama dolomita. Dolomita é um mineral de carbonato de cálcio, que hoje ele é recomendado para o tratamento da osteoporose, cãibra, anemia, estresse, insônia, fraqueza. E um outro também que é encontrado em águas amargas é o magnésio. Quem nunca ouviu falar em hidróxido de magnésio ou leite de magnésio, que é recomendado para alívio da azia, má digestão e prisão de ventre. Então Deus tinha um propósito em levar o povo de Israel até aquele local. No versículo 26, do capítulo 15, Deus diz assim: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante de seus olhos, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então o propósito de Deus é fazer com que o seu povo caminhasse durante 3 dias sem achar água e chegasse a um lugar onde havia somente águas amargas, era fazer com que aquele povo bebesse daquela água para o quê? Para sarar aquele povo, para tirar do meio daquele povo, do organismo daquelas pessoas, todas aquelas enfermidades e doenças que eles haviam adquirido na terra do Egito. Que, como já foi dito, nas águas amargas elas possuem minerais para tratamento da nossa saúde. Então o povo de Israel, nós sabemos que eles viviam sob escravidão na terra do Egito.
e nós não conseguimos nem imaginar a situação precária que aquele povo vivia naquela terra. O tipo de água que eles bebiam, o tipo de comida que eles comiam. Então o propósito de Deus era fazer com que aquelas enfermidades que eles tinham ao sair do Egito saíssem do meio deles, fossem curados do corpo deles. Mas eles rejeitaram aquelas águas amargas, foram até Moisés, chegaram até Moisés e perguntaram: o que nós vamos beber? Moisés então vai e clama a Deus. Deus diz a Moisés para que pegasse de um lenho e jogasse no meio das águas, e aquelas águas iriam se tornar doces. O povo então foi e bebeu daquela água. Rejeitaram as águas amargas que Deus havia prometido a eles para curar eles, para tirar todas as enfermidades do meio deles. Deus tem um propósito e Deus sabe o que Ele faz. Ele sabe o que faz na tua vida, Ele sabe o que faz na minha vida. Não importa por qual caminho Ele venha te conduzir, basta tão somente confiar nele. Era isso que Ele queria do povo de Israel naquele momento, que o povo de Israel confiasse nele naquele momento. Que se Deus levou eles até aquelas águas, era para eles perguntarem para si mesmos: bom, se nós estamos aqui é porque Deus quer. É porque Deus quer que nós estejamos aqui. Então, se é para nós bebermos dessa água, vamos beber desta água, porque assim Deus o quer que nós façamos. Mas não foi isso que o povo de Israel fez. Antes preferiu reclamar, blasfemar contra o seu Deus. E Deus é tão grande que Ele levou o povo de Israel até aquele local, mas sabia que bem ali nas proximidades tinha um local onde o povo de Israel iria se deleitar das águas daquela terra. No versículo 27 diz assim: então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Irmãos, que passagem interessante. Deus levou um povo até um determinado local para que aquele povo fosse sarado. Deus podia muito bem levar o povo de Israel direto para este local onde tinha ali as 12 fontes de águas e as 70 palmeiras. Mas não, Deus primeiro quis levar eles até aquelas águas amargas para que eles fossem curados. Mas a bênção deles estava bem ali ao lado. Mas primeiro eles tinham que passar pela cura do Senhor. Antes rejeitaram essa cura e preferiram blasfemar contra o seu Deus. Qual é a situação que nós vivemos hoje em dia? Qual é a tua situação? Qual é a minha situação? Muitas vezes Deus nos leva por caminhos que são caminhos que nós não desejamos caminhar por Ele. São lugares que nós não gostaríamos de estar ali, mas Deus vai e nos leva até ali. Se Ele nos leva até ali, se Ele nos faz caminhar por determinados caminhos, é porque Ele tem um propósito nas nossas vidas, naquele local, naquele caminho. Não blasfeme contra o seu Deus, aprenda a obedecê-lo, a ouvi-lo e a seguir os seus mandamentos. Deus, Ele não tem prazer em provar os seus filhos para os ver sofrer. Mas o prazer de Deus é nos provar para nos tornar a cada dia mais melhores. Que Deus abençoe e fiquem na paz.